Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que bênção. Quero começar assim esse estudo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Mais uma vez. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. E aqueles que creem cantam: vencendo, vem Jesus. Amém? Glória a Deus. Pensando nesse cântico e no nosso estudo, eu fiquei preso a esse coro. Todo o hino é muito valoroso, né? Vocês podem depois cantar em casa, meditar. Da vaidade fiéis servam, julgam toda, vai por aí, né? Lindo demais. Mas no estudo eu pensei assim: glória, glória, aleluia, vencendo vem. Se Jesus vem vencendo e já venceu, isso nos torna também o quê? Junto? Então você tem que dar um sorriso de alegria, assim, expressando a mais profunda alegria nesta manhã, porque você é vitorioso semelhante a Jesus e em Cristo Jesus. Amém? Cadê o sorriso para o irmão e irmã que está do lado? Fala aí. Mas sorriso de quem já venceu, quem tem certeza da vitória e que está com Jesus, só está esperando um relógio ali, a senha chegar, né? Ou os nossos olhos contemplar, mas você tem certeza que a vitória já está certa, amém? É importante isso, por quê? Vamos para o texto. 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos ver, irmãos, e já vimos muitas coisas, e eu tentei assim resumir bastante, então eu vou ficar muito parado praticamente no texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Não impede que os irmãos participem com as suas perguntas. Aliás, tem que participar, ok? Fechado? Mas eu quero ficar preso a esse texto. E vamos lembrando o que Deus vai colocar no nosso coração nesta manhã. Então abra a palavra lá em 1 Tessalonicenses, já está aí. Vamos ler? E já lemos domingo passado, vamos ler de novo. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes a respeito aos que dormem. Então a preocupação de Paulo era o seguinte: olha, vamos tirar a dúvida aí hoje. Ninguém vai ficar mais com dúvida a respeito dos que dormem. Traduzindo ainda daqueles que já morreram, vão morrer até a volta de Cristo. Vamos lá? Para não vos entristecer como os demais, que não têm esperança. Então, primeira coisa que eu chamo a atenção, se eu não falar no final, quero falar agora. Esta palavra de Paulo para nós, que temos como tema, né, a ressurreição dos crentes, ou a ressurreição da igreja, dos que servem ao Senhor na volta do Senhor, é a palavra mais consoladora para nós em todo o tempo. Em todo o tempo. Então a sua vida hoje, os seus gestos, as atitudes que você tem hoje, o que vai produzir na vida de um ente querido seu quando você dormir? Entenderam quando dormir? Entenderam? Dorme. Para nós aqui é até Jesus voltar, ok? Depois, o despertador celestial, a grande trombeta, quem gosta de usar esses termos, a trombeta soará, que é o seu despertador, e lá onde tiver o corpo daquele que dormiu em Cristo, ressuscitará, nós vamos ver daqui a pouquinho, em primeiro lugar. Essa palavra é a palavra mais confortante que temos. Quando nós morremos em Cristo, ou dormirmos em Cristo, melhor dizendo, e aqueles nossos entes queridos estarão testemunhando, mas será a palavra que vai consolar os seus corações. Porque ele sabe que você está dormindo. E quem dorme acorda. E você está dormindo? Não sou Davi, mas vou fazer uma poesia. Nos braços de Abraão.
nos braços do Pai, na sombra do Onipotente, nos pastos verdejantes do bom pastor, nas águas de descanso que o Senhor preparou para o seu povo. Que bênção! Já vimos isso. Você não está esquecido quando dorme, pelo contrário, você está vivo e já celebrando aquele prêmio que você ganhou, da graça do Senhor Jesus enquanto viveu aqui. Que palavra consoladora, irmãos. Então você que está aqui presente, você que nos assiste, viva a sua vida de forma ímpar com Cristo, para que quando você dormir, aquele momento, esta palavra seja um consolo no coração daquele que te ama, daquele que vai sentir muita saudade, mas será confortado pela certeza que você está com Cristo. Amém? Vamos lá, próximo versículo. Os demais que não têm esperança, nós temos. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos nisso, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que, mais uma vez, os que dormem. Quem vai trazer em sua companhia? Companhia de quem? Jesus. Vamos fazer um exercício agora nesta manhã. Pode ficar onde você estiver. Quem estiver sozinho, faz no imaginário, pela fé. Segura a mão da pessoa que está do seu lado, do irmãozinho que está do seu lado. Segura. Segura, mas segura mesmo. Quem está sozinho, faz pela fé aí. Segura aí. Está seguro? É uma boa companhia? É ou não é? Não, não. Não é uma boa companhia. É boa companhia? Carlinhos, nem preciso falar, eu já sei o que você vai falar. Fala não. Hein? Carlinhos é uma figura. Eu olho para ele e lembro de tantas coisas que ele fala comigo. É uma boa companhia, irmãos? Não é. Não é, não. Não é e não é. Por que que não é? Porque essa pessoa que está do seu lado, por mais que você ame, ela seja valorosa para você, eu creio que é, e é muito, ela não consegue segurar a sua mão quando você dormir. Olha o texto. Olha o texto. Olha que palavra confortadora também, irmãs e irmãos, desta manhã para nós. Agora vamos lembrar que você agora que está sozinho, você que está acompanhado aí do lado, segurou a mão dessa amiga, desse amigo, essa companhia que você anda aí tanto tempo aí, né? As irmãs da SAF, os irmãos da igreja. Quanto tempo você está com essa pessoa na igreja? Se torna assim uma amizade prazerosa, que você brinca, ri, chora, dependendo do momento, né? Tantas histórias juntas, mas ela não continuará contigo quando você dormir. Vai haver uma cisão. Agora olha o texto. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos, ele ressuscitou, verdade? Assim também Deus, mediante Jesus, através de Jesus, trará em quem? Trará o quê? Em sua companhia? Essa é a melhor companhia que você tem, Jesus. É Jesus, porque Ele está segurando a sua mão e quando você dormir Ele está contigo. Esse fica com você. Por que que Ele fica com você? Porque Ele ressuscitou. Ele pode ficar. Ele vive. Essa é a companhia, irmãos. Irmãs, olha que segunda palavra confortadora para aqueles que dormem em Cristo Jesus. E Jesus disse que o último inimigo a ser vencido é a morte. Significa que Ele está segurando as suas mãos neste momento. É o seu amigo, é o seu fiel companheiro, que não te abandona. Vou voltar a Davi de novo. Não querendo ser poeta, né? Como Davi. Mas ele fala algo tremendo no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu tenho a companhia de Jesus. Eu tenho a companhia de Jesus. Ele está comigo. Aí quando eu pulo lá no Novo Testamento e vejo isso sendo aplicado de forma visível a um herói da fé, ao primeiro que sofre as agressões deste mundo, literalmente, por amor a Cristo e por pregar a palavra de Cristo, que é o diácono cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de sabedoria, que pregou de uma forma que o inferno se revoltou contra ele e o apedrejou. Mas aquelas pedradas
não apagaram dos olhos de Estevão a visão do seu grande amigo, da sua companhia, de braços abertos, falando assim: vem, meu querido, você vai dormir nos meus braços, e eu vou cuidar de você, e você vai ficar comigo. Não é assim que o texto diz? Que ele abre os olhos e vê o Filho do Homem de braços abertos. Olha a companhia aí, olha a amizade aí, olha como valeu a pena falar de Jesus, amar Jesus, olha como valeu a pena crer na ressurreição, crer e andar com Jesus. Mediante Jesus trará em sua companhia você e eu, se por acaso dormirmos antes da sua volta. Porque se não dormirmos, vamos ver aqui, não vamos preceder aos que dormem, mas também teremos a companhia desse Jesus seguro em nossas mãos para todo sempre. Aí calma, segura a mão da pessoa que está do seu lado de novo. Hoje eu estou inspirado, graças a Deus. Agora você olha para ela e fala assim: olha, nós já vimos isso domingo passado. Você vai olhar para ela e vai falar assim: olha, tudo bem, se nós dormirmos, fique calma, depois que acordarmos, vamos encontrar de novo. Ok? Sua amizade vai continuar. Você vai continuar com essa amizade. Falamos lá atrás, e eu concordo, que diante do que estudamos, diante dos principais mestres e doutores reformados, e principalmente das nossas denominações contemporâneas que estão aí, reverendo Augusto, Nicodemos, reverendo Hernandes, eles dizem que vamos nos conhecer lá em cima. Então você pode falar para a pessoa que está do lado: calma, só daqui a pouquinho a gente vai se ver, tomar aquele chazinho das 3, das 4, das 5, não sei que hora que você toma chá, né? Olha que palavra confortadora, dois versículos, 2 confortos para nós. Então nós, irmãos, quando chegamos na igreja, principalmente no domingo, e o domingo deveria ser uma agenda irrevogável na sua vida, que você chega na casa do Senhor, você deveria chegar aqui com um sorriso mais aberto que possível, espontâneo, porque você chega no dia que celebramos a ressurreição de Cristo e cremos e pregamos e anunciamos que Ele está voltando, vai voltar, vai chegar e eu vou estar com Ele. É o dia do Senhor, que é o nosso dia de festa, dia de celebrar. Vamos lá, 2 palavras confortadoras para a igreja, né? A igreja na volta de Cristo. Ora, versículo 15: ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto nós, os vivos. Olha que consolo também, hein? Os que ficarmos, fala aí, igreja, os que ficarmos até... Vamos ler isso forte aí, eu quero ficar, quem não quer? Olha, cadê a fé da igreja? Ninguém quer ficar vivo até na volta de Jesus, não, eu quero. Eu já falei isso para a igreja aqui, que no dia que vocês me verem aqui, me verem não, ver o meu corpo aqui num caixão, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, ou tomar conhecimento, lembra dessas minhas palavras: tadinho, Jesus não ouviu a sua oração, mas não atendeu. Só essa. Lembra só disso, porque se Deus ouvir a minha oração, eu sei que Ele ouve, mas se Ele atender a minha oração, eu quero ficar vivo até a sua volta. Não que eu tenha medo da morte. Não que eu tenha medo da morte. Em nenhum momento eu tenho medo da morte. Quando eu trabalhava na segurança pública e me ameaçaram várias vezes de morte, aí eu tinha naquela não tinha celular, a gente pelo telefone, aqueles telefones doidos lá, as pessoas anônimos, né, e tal, você vai morrer, vou te matar, papapá, você não tem medo de morrer não? Eu falei assim: não, eu tive medo de nascer. Agora depois que eu nasci, não tenho medo mais para nada, porque o Cristo está comigo, eu não tenho medo mais de morrer. E essa é a verdade, eu sempre falei isso, eu tive medo de nascer. Claro que não é verdade, né? Os irmãos sabem, para a pessoa que está ameaçando, eu falei: rapaz, eu tive medo de nascer. Depois que eu nasci, quem tem Cristo tem medo de nada. Não tem medo de nada. Você vai para frente. Né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então todo dia uma coisa nova na minha vida. Ué, eu creio nisso. Mesmo que a visão seja ruim, mas é novo. E se é novo, eu sei que Cristo está comigo. Pronto, e acabou, vamos para frente. Mas a minha oração, se o Senhor achar graça diante de mim, eu quero viver até os 150 anos, 200 anos, 300, 500, não sei quando Jesus vai voltar. Mas no dia que vocês estiverem presente
neste culto fúnebre, de gratidão pela minha vida, tem as palavras consoladoras, mas vocês podem dizer assim: poxa, Jesus não atendeu a oração do pastor Arildo. Mas não fique triste por isso não, porque se alguém vê, e eu creio que muitos verão a volta de Cristo, a minha risada, eu vou ficar primeiro com Jesus do que eles. Simples assim. Simples assim. A minha ressurreição, ou a nossa ressurreição, será primeiro daqueles que estão vendo. Está ali, ó. Olha que palavra confortadora. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, o quê? Precederemos os mortos. Então, tivemos duas palavras de consolo nesse texto. E agora, no versículo, nós temos duas palavras de consolo que aumenta a consolação aos nossos corações. Primeiro, que Paulo reforça a ressurreição daqueles que morreram com Cristo. E dá mais uma palavra de consolo: fique tranquilo, que se você não dormia antes, mas for testemunha da volta de Cristo, dá tudo certo. Olha que consolo. Então talvez aqueles que vão estar vivos vão passar por inúmeras tribulações, dificuldades, vão passar por um caminho mais estreito do que ele é hoje, mas vão ver e estar com essa amizade eterna com Jesus. Eles vão transpirar sangue, mas viverão eternamente com Cristo. Eu entendo que esse mundo jaz no maligno, está de mal a pior. O que não me faz entrar em pânico, em desespero, é a certeza que eu tenho a presença e essa amizade e a companhia de Cristo todos os dias da minha vida. Isso que não me deixa, quando eu saio da igreja, entrar em pânico ali fora. Eu tenho essa confirmação. Que palavra consoladora. Terceiro consolo que Paulo dá à igreja do Deus vivo, na ressurreição dos mortos. Vivos e mortos em Cristo terão o mesmo privilégio. Mesmo privilégio. Então acalma. Calma o seu coração. Calma. As coisas estão acontecendo conforme a vontade de Deus, e você é o centro da vontade de Deus. Deus todos os dias se movimenta numa linguagem humana para nós nos entendermos um pouquinho. E se movimenta em direção a você, a nós, os salvos. Com uma prática poderosa de nos proteger e nos guiar até a sua volta. É a amizade perfeita, é a companhia perfeita e eterna que nós, os salvos, temos em Cristo Jesus. Que palavra consoladora. Que palavra consoladora. Então, igreja, segura, tenha fé e vamos para frente. Próximo versículo, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo. Por isso que eu falei com vocês, se eu for o primeiro, vou chegar lá em cima, é um estalar do dedo, mas pelo menos um milésimo de segundo eu chego primeiro que vocês em Jesus. É ato contínuo, tá, gente? Não pense que os mortos ressuscitarão daqui a 1 milênio e você vai ver Jesus. Não, nada disso. É algo contínuo, tá? A gente, quando dá essa fala, precede, porque é uma linguagem bíblica. Os mortos ressuscitarão primeiro, vai se unir a Cristo e Cristo leva a sua igreja. Assim, rápido. Fica tranquilo, aqueles que estiverem vivos não vão viver mais 1 milênio, 3 milhões, 4 milhões, 500 anos aí, sofrendo, não. Calma. É ato contínuo isso aí. Mas olha que detalhe. Quando Jesus caminhava aqui, foi-lhe feita uma pergunta. Vocês lembram essa pergunta a respeito da volta dele? Quando será esse dia? Quando ele pregou sobre a volta dele, a morte, a ressurreição e a volta, juízo. Alguém perguntou a Jesus assim: mas Jesus, quando será a sua volta? Que dia que o Senhor vai voltar mesmo? Qual foi a resposta de Jesus? Ninguém sabe. Nem eu, caso Jesus. Nem eu também não sei. Não é isso? E tem sido aí vamos dizer assim, tem sido aí um empenho maligno de usar pessoas para dizerem, chutarem a volta de Cristo. E todos eles têm errado profundamente e vão errar sempre. Mas olha o que o texto diz para nós, irmãos, que coisa maravilhosa. Porquanto o Senhor mesmo, aí é Deus, o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem. Lembra que Jesus falou assim: eu não sei, ninguém sabe, só quem sabe é o Deus Pai. Está lá. Paulo vai falar isso, exatamente isso aí. Olha que palavra consoladora. Não entra em contradição com o Senhor Jesus, mas traz o ensinamento de Jesus, dizendo assim: porquanto o Senhor mesmo, Deus Pai, dada a sua palavra de ordem, ordem a quem? Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, aí quem descerá? Jesus. A ordem vem de Deus, a execução é de Jesus. A prática dessa ordem é Jesus. É Ele que volta. Paulo traz essa palavra confortadora, né? Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, aí vai acontecer os milagres. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Outra palavra consoladora, Jesus, e Paulo está testando. Tem o dia da volta, tem um dia da volta, ele não fala quando, ele fala como será esse momento derradeiro no céu, né? Deus vai dar ordem. Gente, vamos imaginar esse negócio? Vamos. Acho que está bonito hoje para imaginar. A igreja está tão bonita hoje, olha que benção. E diz que velho, por isso que eu falo, velho só fica velho, Carlinhos, quem é forte. Fraco não fica velho nem a porrete. Vai mais cedo. Ficou forte até ali, depois, calma aí, tá, Gabi, a turminha aí, tá? Calma, menor, calma. Eu sei que tem gente nova aí, e muito nova, né? Calma. Mas tem gente aqui experimentada na sua grande maioria, e todos são bem-vindos igualmente. Mas olha só, vamos organizar isso aqui. O Senhor chega no dia, faz uma convocação celestial, isso eu falando, mas baseado mais ou menos no que Paulo está dizendo ali, esse cenário, vamos imaginar um teatro. Deus lá no seu trono poderoso, comandando todas as coisas, ele olha e fala assim: bom, agora é a hora do dilúvio, vai cair o dilúvio, ou seja, na próxima volta, não é dilúvio, nós sabemos, e ele vai dar uma palavra, chama os arcanjos, chama todos os levitas, chama todo mundo que sabe tocar aí o instrumento e vem para cá, quero falar com vocês. Bota todo mundo lá numa posição, a trindade está lá, os anjos, arcanjos, todas as miríades celestial está do lado dele, aquela grande reunião absoluta, um grande coro celestial, muita gente está lá. Ele fala assim: toque essa trombeta aí. O ressoar da trombeta. Que trombeta afinada e poderosa e grande. Para que todos ouçam. Aí olha para a sua direita e fala assim: meu filho amado, é a hora. Desce e executa a ordem do seu pai. Ressuscita os mortos. Traga para mim. E traga aqueles que estão de olhos abertos. Que eu quero aqui, estou com um lenço nas minhas mãos para enxugar as suas lágrimas, e jamais eles vão chorar na eternidade. Essa é a cena, e Jesus fala assim: pra já fui, pá! E acabou todas as coisas. Imagina essa cena, irmãos. Acabou. Que consolo, que maravilha. Eu imaginei assim, mas você pode imaginar mais ainda, do jeito que você quiser. Vai para casa imaginando isso aí. É bênção, palavra consoladora, onde a harmonia do céu, a trindade do céu se reúnem sem nenhuma desavença e contradições e se rendem à vontade de Deus Pai e executa a sua promessa em relação ao seu povo e leva o seu povo para a terra prometida, da onde nunca mais sairá. Olha como Paulo traduz isso. A trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que consolo para nós. Que verdade. Quer mais consolo? Tá bom para hoje. Tá bom demais esse negócio, né? Vamos para mais então, 17. Eu estou achando vocês calados. Vocês estão pensando no céu? Só estão bebendo do céu aí, não quer falar nada comigo, não? Então tá bom. O microfone está aí, hein? Então pega aqui o microfone, passa ali, pega ali para mim, isso. Passa para a irmã Márcia. Pode falar, irmã, depois nós vamos para o 17, mais uma palavra de consolo. Pois não. Está perto e segura. Ele estava até ligado já. Ele já estava ligado, mas deve ter. Vê lá.
Quem sabe faz ao vivo, é isso. Aqui é ao vivo. Pastor, Pois não, irmã. os versículos lá atrás, quando o senhor falou sobre os vivos e os mortos, né? E o senhor disse que ora para que, né, o senhor esteja vivo. E eu vejo uma vantagem sobre estar vivos até aquele momento. A vantagem é porque nós estamos no caminho da santificação e chance teremos de cairmos e levantarmos, cairmos e levantarmos. E aqueles que já foram, não tem mais essa chance, já selou. Já né? selaram. E nós temos esta vantagem, quer dizer, os vivos, o que eu vejo, vivos. né? Os vivos, essa chance, né, de arrepender. E aqueles que ainda não se arrependeram, a salvação. Por isso fala que hoje é o tempo da oportunidade, salvação. tempo né? oportuno. E agora, esse resplendor da volta de Jesus, eu fico imaginando uma cena gloriosa. Quando você vê os fogos de artifício, ou quando numa chuva você vê relâmpago, trovão, isso é fichinha. Não chega aos pés nem um pouquinho daquilo que Deus está preparando para aquele dia, para receber os santos. Imagine, tudo isso é por causa de você. Tudo por causa de você. A morte de Cristo foi por causa de você. Nossa morte, por causa de nós. Mas também essa festa será por causa nossa. Gente, isso é demais, demais, demais. Que bênção, né? Irmã, esses dias eu vi uma cena trágica, mas que serve para ilustrar. Eu não trago essas coisas não, né? Porque... Mas se você pode olhar na internet, há poucos dias, no campo de futebol, não lembro onde foi. Aí começou a chover. Pararam o jogo, porque estava chovendo, e todo mundo foi saindo calmamente para fora. E do nada veio um raio. Tum! Gente, não dá nem para piscar. Aí, infelizmente, uma pessoa veio a óbito, que caiu em cima dele, dá para aparecer ali, né? Tá? E tudo que está em volta caiu também. Ato contínuo. Do México? Isso. Eu fiquei pensando, é assim. É assim. Quando Deus tocar a trombeta, o raio cai e acaba. Aí, acabou as oportunidades para todo mundo. Não dá para falar ai. Não dá para falar perdão. Não dá para falar misericórdia. E a palavra que nós mais gostamos de falar, amém. Não dá para falar. Não dá. E eu quero ilustrar isso com experiência própria. Há muito tempo atrás, a Rebeca eu acho que nem era nascida. Se era nascida era pouco. A Rebeca vai fazer 23 anos. Eu sofri um acidente de moto muito grave. Eu lembro que quando eu recebi a pancada e fui rolando o asfalto, uns 30 metros assim, não deu para falar, Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, amém. Não deu para orar. Não deu. A mente trava, ela te protege. Né? Magali pode falar isso melhor do que eu. O que acontece com a mente? Ela te protege, ela dá uma travada, uma apagada ali, né? E você não tem mais raciocínio de nada. O que você fez. Se você fosse para o céu, era ali mesmo. Se fosse dormir, era ali. Depois você acorda que você vai refletir, talvez tenha uma lembrança de uma coisa ou outra, como eu tenho. Mas na hora da pancada, não dá para falar, ai, você não pensa. E olha que eu vi que eu ia bater, mesmo vendo, não deu para falar assim, misericórdia, Senhor. Não dá. É uma coisa muito rápida. Entra no estresse e não tem mais como falar. Então, por isso que eu falo que eu falei domingo passado. Não leve para a sua vida uma esperança de que você vai ter uma oportunidade semelhante ao ladrão da cruz. Aquela conversa prolongada. Muitos têm, eu conheço muita gente que está até hoje conversando com Cristo pertinho de ir, mas ainda não resolveu a sua vida. Mas muitos não terão oportunidade, a volta de Cristo vai ser assim. Aí entra nesse propósito. Quem está santificado, erguido, sustentado por Cristo, vai. Quem não estiver, não tem mais oportunidade. Foi embora. Eu arrisco dizer, Maria, até mais rápido do que isso. Eu arrisco dizer. Que a Bíblia fala, não abrir e fechar os olhos, né? Numa linguagem humana para ter um entendimento. Mas acredito que é muito mais do que isso. É o que a gente chega próximo daquilo que a Bíblia diz que é, mas é muito mais rápido. Vai ser muito assim. Sem oportunidade de arrependimento. Não tem como. Pega o microfone aí. Então, pastor, alguns tempos para cá, eu venho preocupada com esse tema que agora o senhor está trazendo para nós,
porque é tão sério a volta de Cristo, e como a gente precisa estar conscientizada dessa verdade. A gente não pode esquecer. A gente tem que estar ligada a isso, porque é um momento que vai acontecer num piscar de olhos. Sim. E se a gente não estiver preparado? Triste. Então, eu sempre pensava comigo, meu Deus, a gente precisa estar mais alerta, a gente precisa ouvir mais, porque a gente ouvindo, a gente vai aprendendo. Desde das viagens do apóstolo Paulo, que o reverendo Geraldo tão bem né, passou para nós, e eu continuei lendo à frente, porque o apóstolo continua Sim, nos para alertando. Né? E esse assunto não pode ser esquecido. Né? Tem que ser falado, lembrado, ministrado todos os dias, porque é uma verdade a ser pregada. Pastor, mas eu tenho uma dúvida. Quanto a esse abrir e fechar de olhos, porque a palavra diz que todo olho verá. Sim. Vou tentar responder. Abrir e fechar de olhos é uma linguagem mais próxima que nós temos para entender a volta de Cristo. Aqueles que dormem, já dormiram, vão ver pela ressurreição. Isso aí vai acontecer, algo contínuo. Vão ver também a volta de Cristo. Não pensa que Cristo vai nos levantar, botar no cantinho, não, é ato contínuo. Ressuscitarão e os vivos verão. Todos os olhos virão. Então, mas verão de que forma? Vamos voltar e ilustrar isso lá em Noé. Noé prega um bom tempo, dizendo que o dilúvio ia acontecer. Ia ou não ia? Quando o dilúvio começa, todos os olhos viram. Inclusive quem estava na arca. Esses que estão com Jesus nos dias de hoje, que vão ver. E aqueles que estão fora da arca também vão ver. Só que tem, aí eu falo dois comportamentos distintos, diferentes. Volta a Noé. Embora Noé vendo aquela tragédia toda, acredito que ele não ficou muito feliz ali não. Que aquilo ali é uma imagem real da morte de uma humanidade diante dos seus olhos, sendo sucumbido. Não sei se você já presenciou alguém morrendo, tentando socorrer e a pessoa morre nas suas mãos. Não é fácil. Noé viu a humanidade inteira arranhando na porta da arca para entrar e não conseguiu. O desespero da morte. Esse é o sentimento dos olhos que verão a volta de Cristo, mas não tem Cristo. Verá. Ali já começa o seu tormento. Noé estava presenciando essa tragédia da humanidade, mas ele estava seguro e permaneceu seguro e usufruiu da segurança de estar no centro da vontade de Deus naquele momento. Assim serão os olhos que verão Cristo voltar. Eles estarão seguros. Arrisco até dizer que eles vão chorar, mas um choro de alegria sem precedente. Se eu pudesse botar uma data na eternidade, eu ia falar que a metade da eternidade nós íamos ficar chorando de tanta alegria por estar lá com Ele. Mas a eternidade não tem data, é a eternidade. Então nós vamos nos juntar a esta alegria, mas todo olho verá. Esse piscar de olhos, né? E todos verão, é para que a palavra de Deus, olha só, na volta do Senhor, aquilo que será mostrado para ser juízo e ao mesmo tempo para ser uma palavra de consolo aos salvos, é a própria Escritura. Então todo olho verá o cumprimento das Escrituras. E as Escrituras que serão o pêndulo da salvação e da condenação. Eu não sei o capítulo, se alguém ver aí, quando Jesus fala lá, eu acho que é Mateus 24, quando ele fala lá, estive nu, não me visitaram, tal. Aí os apóstolos no final falam assim, mas mestre, quando nós te vimos assim, quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, né? Estes que deixaram de fazer porque não cumpriram as Escrituras. Os outros
Fizeram. E foi a mesma palavra jogada ali para determinar quem é salvo e quem não é. Não há outra busca de Deus que não fosse revelada a nós para ser juízo para nós e também ser salvação para nós. Por isso, muitas pessoas não estão dando a devida obediência a isso aqui. E é isso aqui que vai ser o pêndulo e o peso da balança. Vamos ilustrar isso aqui. Pensa numa balança normal, aquelas antigas, de um lado, de outro, de feira. Não é isso? Quem já fez feira aí lembra disso. Hoje não tem mais nem na feira isso, mas agora é a tigelinha, né? Uma tigelinha por 3, por 5, por 10, não tem mais peso na feira, né? Não é isso? Isso que é balança falsa. Então vamos pensar assim, ó. De um lado da balança vai estar a palavra de Deus ali. Do outro lado vai estar você em pé. Entendeu? Então a balança está aqui e você está do outro lado. E deu ruim. Legal. E se ficou assim, não sei. Só Deus. É isso aqui que vai ser colocado. Nem um tio a mais, nem a menos. Então leia, leia, leia e obedeça, 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 obedeça. Porque, salvo engano nesse mesmo texto, algumas pessoas vão dizer assim: no teu nome eu curei, nos expulsamos demônio. Olha só já o dossiê da justificativa sendo pronto, Jesus já alertando, ó, cuidado com isso aí, não é? Cuidado com isso aí. Mas Jesus vai falar assim: ué, você está dizendo que você fez tudo isso? Se você olhar o texto lá, a palavra que fala assim: eu não te conheço. Você fez isso mesmo? Fez. Como que eu não te conheço? Não é difícil? Né, irmã Luzia? Queria falar aí, Luzia? Leva lá o microfone lá. Olha a nossa contra-regra aí, mais esperta do que essa, não existe. Está dando 10-0 no Rafael. Fala, irmã Luzia. Isso, fala. Nós temos que ter um conjunto de coisas, pastor. Se a gente começar a pensar do jeito que nós estamos, não vamos para o céu. Oh, Jesus, misericórdia. Nós temos que dividir as nossas coisas com os outros. Fala mais pertinho no microfone, mãe. Temos que dividir as nossas coisas com os outros. As boas obras, o que mais? As obras. Temos que preocupar com a nossa família, que tem algum com o pé no caminho no mato, puxar para dentro, com os nossos vizinhos. Porque senão, nós vamos chegar no céu, vamos ouvir aquele hino que fala assim: não se importa se algum dos amigos morrer, não ter conhecimento de Cristo, deixa que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tanto vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. É isso. Não é? E pregar a palavra para os nossos vizinhos a tempo e fora de tempo. Visitar. Na cadeia a gente não pode mais ir, mas eu, graças a Deus, eu passei 42 anos dentro do hospital evangélico visitando, né? Visitar nossos irmãos da igreja, visitar pessoas, trazer as pessoas que a gente acha pelo caminho. Eu quero contar aqui uma bênção. Vamos esperar estamos orando para que Deus abençoe. Aquele menino que nós trouxemos aqui esses dias, ele foi eu falei com o senhor. Centro foi. Parece que vai ficar 6 meses lá. E a vizinhança ali já estão levantando para reformar a casinha dele. E me convidou, não sei nem quem é que levou, hein? Me convidou, já mandou o Enoque falar, que quer que nós vamos lá no dia para inaugurar a casa e fazer um culto. E o senhor se prepara que vamos estar junto. Chamar o senhor. Viu? Vamos estar junto. Por quê? Então, era uma pessoa... tudo isso, irmã Luzia, que a irmã falou é o seguinte, nós falamos algumas vezes, podemos voltar a esse assunto de novo, fé e obras. A fé e obras. A fé sem obra, morta. E a obra?
obra Sem fé. também é morta. Morta. Nós temos que- Então, o que nós entendemos? Você faz as boas obras não para ser salvo, você faz as boas obras porque você é salvo. Você Essa é a diferença que muitas vezes nós não percebemos. Você faz as boas obras, e boas obras aí não é apenas você chegar aqui na igreja e fazer o que a SAF faz, também é. Mas as boas obras é levar a mensagem. Então você é salvo e você prega o que você tem de melhor, a salvação àqueles que carecem. Exatamente. Nós temos- Isso que é boas obras, Tá a melhor delas. Está seguro de tudo, para quando nós chegarmos no céu, Jesus falar, apartai de mim, maldito. que Não te agora eu conheço. conheço. É. Sim. Para todos nós. Para todos nós. Nós vamos ver Jesus fazendo isso com excelência, ensinando, né? Ele ministrava o pão, multiplicava o pão e o peixe, mas também ele falava a palavra de salvação. Uma coisa puxava a outra. Bora, Gil, para me terminar, Então, senão a panela eu só vou, esquenta lá. Vamos embora. eu só vou mencionar aqui um outro assunto para o senhor preparar para trazer para nós. Ótimo, que pode é falar. importante, porque antes da volta de Jesus Cristo vai ter a grande tribulação. Nós vamos falar essas tribulações aí, à luz da Igreja Reformada. O que eu quero chamar a atenção é os anticristos, que a gente vai ter que ter muito cuidado com eles. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa que a gente fala que vai acontecer, mas já está acontecendo. Tá? Eu quero te dizer, já antecipando as tribulações. Para nós, Igreja Reformada, nós já estamos vivendo a tribulação. Tá? A igreja, nós pensamos assim, a igreja não será retirada, como alguns pensam. Eu creio que nós já estamos vivendo a grande tribulação e nós já estamos vivendo os anticristos, nós já estamos vivendo a besta quadrada, redonda, o que tiver de besta aí nós estamos enfrentando, e aí vai. Aí vai. Por que eu falo isso, irmãos? O primeiro reflexo disso tudo é você olhar para dentro da igreja. Olha para a igreja hoje, irmãos. Olha a igreja. Duas palavrinhas para a gente voltar nisso depois. Nós estamos já preparando aí. A Márcia também está preparando. Eu desafiei ela para falar sobre isso. Não. Vai pensando. Não obedece, não. Duas coisinhas para a gente terminar esse texto de hoje. Que está fora do texto, mas é importante para nós. Duas palavrinhas. Porque eu penso que nós estamos na grande tribulação. Duas palavrinhas. Primeira palavrinha. O amor de muitos esfriarão. Será que a gente precisa viver mais coisas para testemunhar isso que nós estamos testemunhando hoje aqui na igreja? E não é só a Igreja da Glória. Está escrito. O amor esfriará. A coisa mais difícil hoje é você achar liderança na igreja. Nós estamos aí para indicar liderança, nós não temos alguns setores. Ano que vem vai não ter. Não vai ter para esses setores. Quinta-feira eu dei uma palavra numa igreja e falo para nós aqui hoje. E eu peguei exemplo do departamento infantil, que está sendo uma crise em várias igrejas por aí. Quem tem departamento infantil? Que as comunidades hoje não têm isso. É outra coisa, né? Nós temos muitas irmãs pedagogas e professoras na igreja. Vai, Carlinhos, Deus te abençoe e seus netos também. Não temos muitas professoras e pedagogas? Você sabe qual é o discurso que nós ouvimos das professoras? Como pedindo assim, você pode dar aula lá para as crianças? Pastor, eu já lido com criança a semana toda. Final de semana não quero nada. Isso é um exemplo que acontece hoje nas igrejas. Nós temos muitos irmãos que tocam instrumentos. Não, tem um tempo para ensaiar. Nós temos muitos irmãos aí, principalmente na condição presbiteriana, que os homens precisam exercer os cargos, presbíteros, pastores e diáconos, etc. Eles estão entregando os cargos. Eles querem ouvir só, não querem participar. Nós queremos mais do que isso. Que mais amor pode esfriar do que esses? De você não conseguir colocar o seu talento dentro da igreja. Estou falando nem lá fora, estou falando aqui. Imagina lá fora. Tudo a gente leva para o domingo. Porque no meio de semana ninguém tem mais tempo para Deus. Só para você pensar. Qual a agenda que você faz para o seu filho no meio de semana? Você pode ter certeza que você vai fazer a agenda exatamente na hora do culto. Aí você
tem coragem de dizer assim, meu filho nessa hora faz educação física, joga futebol, treina, vôlei, etc. Ele faz um reforço escolar, tem um dia todo, ele não trabalha, a não ser se alguém está colocando filho aí de 8 anos de idade, 7 anos, trabalhando, eu não desconheço. Também desconheço alguém que entra na escola 7 horas da manhã e sai às 7 horas da noite, desconheço. Por que os pais não estão trazendo os filhos na igreja no meio de semana? Você quer exemplo maior do que o amor de muitos estão esfriando? Isso é uma verdade que a Bíblia diz. A outra verdade, que a Bíblia fala assim, quando o Senhor Jesus voltar, será que vamos encontrar fé na terra? Será que nós precisamos de um outro momento tão árido de fé como nós estamos vivendo nos dias de hoje? Eu garanto que cada um dos irmãos que estão aqui, você que está em casa, que vai nos assistir em qualquer hora, eu tenho certeza, olha só, não estou pecando no que eu vou falar. Eu falei aqui que muitas pessoas vão chegar diante de Cristo, a Bíblia fala, que diz assim, no teu nome expulsei e curei, não é verdade? Vai dar um relatório para justificar, tentar justificar a sua negligência, a sua desobediência. E Jesus vai falar o quê? Não te conheço, não te conheço. Simplesmente assim, não te conheço. Mas hoje, quando nós chegamos para alguns irmãos, e não falo eu, falo a maioria das lideranças de várias igrejas, as pessoas têm a sua justificativa também. Pastor, já trabalhei muito, já fiz muito na igreja, agora não quero fazer mais. Estou cansada. Já fiz a minha parte. Ué, se nós temos coragem de falar isso para um pastor em tempo presente, nós vamos tentar falar isso com Jesus também no dia. Nós não, aqueles que serão condenados, que aqui eu creio que só tem salvo. Eu penso assim, a gente faz o estudo, não estou dizendo que aqui tem alguém condenado, não, pelo menos uma que eu não sei. Isso é Jesus que decide, você que sabe também, que eu acho que nós sabemos se somos ou se não somos. Então, eu não vejo outro momento tão assim, cheio de tribulações, que está fazendo com que a palavra se cumpra, mesmo daquele lado que a gente olha que é negativo, o amor esfria, as pessoas deixam de exercer a sua fé, não se tem mais compromisso, não tem mais verdade. Outra coisa, quando a gente olha a história da igreja, aí eu falo para a igreja presbiteriana, não vou falar de outras igrejas de denominação, porque eu não estava lá, eu sempre estive aqui. A nossa igreja presbiteriana sempre cresceu e cresceu muito com pastores leigos. Quem são os leigos? Os pastores eram os presbíteros da igreja, que não tinham curso de teologia e não eram ordenados ao ministério. Aqui, ou em outras igrejas, o nosso presbitério dividia um pastor, às vezes, com 3, 4 igrejas. Quando ele passava na igreja, ele passava apenas para fazer os atos pastorais. Quais eram os atos pastorais? Ele ia reunir o conselho naquele dia, certo? Ministrar a ceia e batismo. E na outra semana ele estava na outra igreja que tinha 3, 4 semanas que ele não aparecia. Ele ia lá, fazia a mesma coisa. Aí eu pergunto para você, quem evangelizava? Era o pastor ou a igreja que ficava? Quem fazia o estudo doutrinário para a pública profissão de fé e batismo? Era o pastor ou a igreja que pregava? Pessoas leigas, sem teologia, sem exegese, sem hermenêutica. Aí a igreja virou disso e falou assim, não, nós precisamos de conhecimento. Então vamos contratar alguém que tenha conhecimento e traga conhecimento à igreja. O conhecimento foi tanto, que nós esquecemos de praticar o conhecimento. As igrejas eram até menores em relação a espaço físico, mas muito contundente na evangelização. Hoje as igrejas são maiores no espaço físico, com muito conhecimento e vazias. Tem alguma coisa errada nessa situação aí. Nós precisamos rever algumas coisas. Ponto. Vamos caminhar para a gente fechar. Volta lá aquele versículo, que senão a panela vai queimar no fogo, né? Vai lá, Deus te abençoe. Sei que você tem que sair, vai lá na paz. 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, aí o consolo.
juntamente com eles. Eles quem, irmãos? Aqueles que dormiram. Juntos, olha só, juntos. Quando nós falamos, parece que vai ter assim um hiato de tempo. Não, isso é no mesmo momento. Não fique triste por isso. O encontro vai ser único. Todos. Ninguém vai ficar para trás. Fica tranquilo. Nós não brincamos muito com a senha, para quem vai morrer, está chegando a senha. Na ressurreição, todos serão chamados. Todos ouvirão. Nenhuma senha será esquecida. Tá bom? Ninguém vai pular à sua frente, não. Fique tranquilo. Todos nós estaremos junto com eles. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Olha que cena também, se você quiser imaginar. Isso é literal. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta cena, você vai lá no livro de Atos e vai ver a ascensão de Cristo, quando ele sobe, quando é assunto aos céus. Alguém chega e fala assim: varões galileus, este Cristo que você vê subindo aos céus, voltará daquele jeito que nós vamos ser erguidos, e todos verão também. Gente, eu não sei se nós vamos subir com asinha, viu? Não sei como vai ser isso aí. Não é linguagem figurativa, né? Ah, mas eu vou dar muita cambalhota no céu. Eu sonho em voar. Eu sonho em voar. Não de avião. Avião não, prefiro 4 rodas. Mas às vezes eu fico vendo um pessoal que inventou um negócio aí, que eles pulam, tipo uma asa de morcego, e vai... De vez em quando eu acompanho esses doidões por aí com aquele negócio. Não sei como é que dá o negócio. Um macacão que eles vestem, né? E vai... Já viu? Cria um foguete, faz um monte... Eu penso assim, não, claro que sem um macacão. Sem um macacão. Rapaz, mas se Jesus vai me puxar muito a minha orelha. Calma, marido, que bagunça é essa aí no céu? Ah, eu vou dar pirueta, eu vou descer, eu vou lá, pá, e cara, eu vou dar um rasante assim, pá. Agora vocês vão me perdoar pelo pecado que eu vou cometer. Eu vou dar um rasante em cima do capeta, e em cima dos seus anjos e demônios. Ah, camarada, tu acha que eu vou deixar essa deixa, se Deus me permitir? Eu vou... Quem foi esse? Foi um salvo em Cristo Jesus, festejando, vibrando. Ah, meu irmão, porque esses caras sapateiam em cima da gente, nos humilham. Esses caras não fazem chorar. Mas no meu dia, se Deus me liberar para fazer, eu vou dar um rasante. Não vou? Não vou? Vou olhar aquela capetada, tudo indo para o inferno, mas eu vou falar assim: vai, cambada! Glória a Deus! E bora. Bom, passando essa fase aí de viagem e pedindo perdão pelo delírio, nunca se sabe, viu, gente? Vamos embora. Não, volta lá só um pouquinho, para a gente encerrar. Gostaram dessa hoje? Vocês vão rir a semana toda do pastor, né? Eu gosto de falar essas coisas que vocês ficam a semana toda pensando e não esquecem da lição de jeito nenhum. Vai lá, fala, irmã Luzia. Ele já está preso? Nada, ele vai ficar. Ele vai ficar e vai ficar. E se Deus pedir, eu quero ir lá, em nome de Jesus, fechar o cadeado. Ai, gente, eu costumo dizer o seguinte: olha, quem é salvo, você pode imaginar e pensar qualquer coisa, mesmo que a teologia não te aprove. Pensa, irmãos, pensa, porque você é salvo, você está com Jesus. Então não pensa outra coisa não, gente. Pensa coisa boa, coisa alta. Você é vencedor, então você não pode ter um pensamento tão triste, tão pequeno, tão rebaixado, gente. É o contrário, nosso pensamento é maior. É maior. Tem que ser maior. A nossa glória com Cristo será maior. Então pensa nisso. Muitas vezes nós salvos, parece que é nós que estamos no inferno, e o inferno parece que está no céu, que os caras não choram, não ficam tristes nunca, que nós todo dia está triste, todo dia nós estamos arrastando peso, como se nós estivéssemos no inferno. É o contrário. Então eu falo assim, eu estou assim, e eu estou vibrando. Se Deus me der oportunidade, eu faço. Mas, por enquanto, me perdoe pelo delírio. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Lembra lá no início, o primeiro consolo, que eu pedi vocês para segurar a mão dos irmãozinhos, da amizade, da companhia? Aí, ó. Para o encontro. Para o encontro com o Senhor nos ares. Gente, imagina essa cena. Imagina. Aí vem a cereja do bolo. Você encontra com Ele nos ares
E Paulo encerra o versículo 17 dizendo assim: e assim, lê comigo, vamos ler comigo, final. E assim estaremos. Poxa vida, é assim, simples assim. Você vai nos ares, encontra com o Senhor e permanece com Ele para todo sempre. Há tristeza aí, irmãos? Não há. É glória, é alegria. Quer consolo melhor do que isso aí? Então você está diante de um ente querido que faleceu em Cristo Jesus. Olha o consolo. Você está vivo na volta de Cristo. Olha o consolo que a palavra dá para nós. Não há quem tire. E o último versículo para encerrar, irmãos? Vamos lá? Versículo 18. Por isso nós ficamos muito nesse texto, mas viajamos bastante aí nos delírios matinais de domingo. Leia comigo, igreja. Olha a preocupação de Paulo no final para a igreja. Todos nós, vamos lá? Consolai-vos, pois uns com o quê? Qual palavra? A minha? Qual palavra? Palavra de Jesus, a palavra que Paulo escreve aí, ó, salvação, ressurreição, vida eterna com Jesus. Console uns aos outros. Console, não há consolo melhor do que você, a todo momento, diante de um membro que está vivo, do seu lado, consola com essas palavras. E quando você está diante de alguém que chora um ente querido que morreu com Cristo, você sabe com isso, console com estas palavras. E eu encerro, seja você consolado com estas palavras. Não há consolo melhor para os dias de hoje. Que bom, né?